eu coloco diante dele a minha dependência. Eu dependo dele, eu necessito dele. Mas quando eu não oro, é como se eu estivesse dizendo, sabe o quê? Eu posso resolver. Eu tenho o domínio, o controle de todas as coisas, e eu posso resolver tudo, quando na verdade, irmãos, nós precisamos cada dia depender de quem? De Deus. Mesmo que você já tenha tudo muito, vamos dizer assim, organizado, tudo muito bem, certinho na sua caminhada, mas eu e você precisamos depender de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: orai sem cessar. Vamos dizer todos juntos? Orai sem cessar. E aqui vem um lembrete para mim e para você. Tudo que formos fazer, mesmo sabendo o que vamos fazer, devemos orar. Você pode dizer isso comigo? Tudo que formos fazer, mesmo sabendo o que vamos fazer, você precisa orar. Quando sair de casa, ore. Quando chega em casa, ore. Quando estiver no trabalho, ore. Quando for resolver alguma coisa, ore. Quando for tomar alguma decisão, ore. Peça a orientação de Deus. Seja dependente de Deus. Mesmo diante de toda a capacidade que Deus tem lhe dado, você precisa depender do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, vem outra palavrinha que se destaca nesse texto: o dever de orar quando? O dever de orar quando? Sempre. Ou seja, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. E aí vem o salmista no Salmo 55, 16 e 17, diz assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. E ele vai dizer: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu vou clamar, eu vou colocar diante de Deus a minha dor, o meu sofrimento, as minhas insatisfações, as minhas queixas, eu vou colocar diante dele. E ele conclui dizendo: e ele ouvirá a minha voz. Ele ouvirá a minha voz. Muitas vezes, irmãos, nós somos tão abertos para conversar os nossos problemas com algumas pessoas, compartilhamos, e muitas vezes nos decepcionamos, porque o máximo que a pessoa pode fazer é o quê? É emprestar os seus ouvidos. Algum momento ela vai tentar resolver, se for uma questão que esteja ao seu alcance, se ela tiver disponibilidade e um coração inclinado, não é assim? Mas eu quero lhe dizer que conte para Jesus aquilo que você está sentindo, porque com certeza Ele não é como nós. Ele ouve e age. Quantas vezes alguém vem conversar comigo, e é bom conversar, e eu fico com maior vontade de querer ajudar, de querer resolver, mas tem coisas que não está na nossa alçada, não nos compete. A gente fica só com vontade, mas não está na nossa capacidade. Até porque nós não podemos mudar coração de ninguém, situação de ninguém, é ou não é verdade? Mas Deus, Ele está disponível para ouvir o seu clamor. Por isso, nunca se prive de orar. Por isso que o texto vem e diz: o dever de orar quando? Sempre, sempre e sempre. E aí eu pergunto: quando devemos orar? O texto diz: à tarde, pela manhã, ao meio-dia, à noite, de madrugada.
E alguém já disse que de madrugada o congestionamento é menos. Se bem que não existe isso. Deus, Ele nos ouve. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Mas existe aí uma outra palavra que se destaca nesse versículo de número 1, o versículo 1, que não é somente o dever, sempre, mas vem uma palavrinha que é chave para mim e para você, e que nós muitas vezes não conseguimos. Qual é a palavrinha que se destaca agora? Nunca esmorecer. Nunca esmorecer. Nunca esmorecer significa, sabe o que, irmãos? Cansar, desfalecer, desanimar, perder a coragem. É justamente isso que a palavra de Deus, que Jesus está ensinando aos seus discípulos. E nesta noite está ensinando a mim e a você o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. E aí, irmãos, vem a pergunta: qual o motivo de esmorecer? Porque muitas vezes nós entendemos que Jesus está o quê? Demorando. É como se Ele não estivesse se importando. Mas eu preciso entender e compreender que o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de quem? De Deus. E olhe, Ele não se atrasa, Ele chega na hora certa. E aí o apóstolo Paulo vem e ele vai mostrar o valor da oração. Ele vai descrever lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo de número 20, mostrando sobre a armadura de Deus. E no decorrer daquele aquele aparato, de todas as partes da armadura, do capacete, da couraça, da sandália, ele vai dizer algo que é fundamental. Ele diz: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. E ele vai dizer: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Você deve se revestir com a armadura de Deus, mas não se esquecer de orar em todo o tempo. É justamente isso que ele nos diz. Agora, adentrando um pouco mais no texto, nós vamos observar que esse texto, ele vai mostrar qual o principal motivo que facilmente as pessoas desistem, mas também ele vai mostrar a solução para combater essa vontade de desistir. Mas não somente ele vai combater essa vontade de desistir, esse desânimo que muitas vezes nos sobrevém e nos assalta e facilmente desistimos. E ele vai mostrar que existe uma garantia. E essa garantia, quem dá não é um sistema religioso, não é uma liderança, não é o seu discipulador, não é alguém que está ao seu lado. Essa garantia, quem dá é Deus, a mim e a você, porque Ele quer que eu e você não desistamos na caminhada. Pelo contrário, continuemos orando, orando e orando. Você pode dizer amém? Analisando essas três questões, em primeiro lugar, qual o principal motivo de desistir? Seria a pergunta: qual o motivo? O motivo é porque aparentemente está demorando de vir a resposta. Se observarmos o contexto do texto, Jesus, ele não somente está falando sobre a necessidade de orar, mas ele vai falar justamente sobre a sua volta. A sua volta. No último versículo que nós lemos, que é o versículo de número 8, você está com a sua Bíblia aberta?
Olha o que é que diz o versículo de número 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora ele vem e diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que ele está nos ensinando é que enquanto Jesus não volta, e algumas pessoas acham que ele está demorando, algumas pessoas acham até que ele não vai voltar, mas isso já está escrito na Bíblia. Tiago escreve sobre isso. Algumas pessoas, tudo continua do mesmo jeito, desde os meus avós, meus bisavós, tudo continua da mesma forma. E aí Tiago vem e diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. E o texto nos diz que breve ele vai vir. Por isso que eu e você precisamos estar orando, orando e orando. Ele mostra justamente isso. Ele vai voltar, mas ele coloca: quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra. E olha, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil, onde nós percebemos que as pessoas estão como que retrocedendo na caminhada. Mas eu louvo a Deus porque você não é daqueles que retrocedem, amém? Pelo contrário, você faz parte dos remanescentes do Senhor. Você está aí firme e forte, servindo ao Senhor, orando sempre, dependendo de Deus, mesmo que aos nossos olhos possa parecer o quê? Demorado, mas Ele vai voltar. Agora veja bem, orar sem ter resposta é complicado, é difícil. E existe até aquelas pessoas que dizem assim: para que orar? Se Deus já sabe de tudo, por que eu preciso orar? Porque Ele sabe de tudo, é que eu e você precisamos orar. Ele sabe, mas eu não. Ele tem consciência de tudo, mas eu não. E eu preciso colocar diante dele. E aí Davi nos responde essa colocação dizendo o seguinte: eu, porém, invocarei o Deus da minha salvação, o Senhor me salvará. E ele vai e diz: à tarde, pela manhã, ao meu dia, eu preciso clamar ao meu Deus. Precisamos clamar a Ele, irmãos, porque breve, muito breve, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Veja bem, Jesus conta essa parábola para incentivar as pessoas a orarem. E qual o motivo que as pessoas desistem? Porque acha que ele não está o quê? Respondendo, ou está demorando demais. Ele está demorando demais, mas não é bem assim. Ele vai responder a minha e a sua oração, amém? Mas em segundo lugar, irmãos, essa parábola vai nos ensinar qual é a solução que Jesus nos ensinou para combater essa vontade de desistir. Ele vai usar 2 personagens. Ele vai falar sobre o juiz iníquo e vai falar sobre a viúva. Jesus está nos ensinando aqui que a solução para combater a desistência de orar é nós termos uma visão adequada, uma visão bíblica de quem é verdadeiramente Deus e quem nós somos. Você entende isso? Nesse relacionamento com Deus, eu preciso ter uma visão clara, nítida de quem Ele é, mas ao mesmo tempo eu preciso me ver, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem na verdade eu sou. E aí Jesus, Ele vai ensinar a partir do contraste, ou seja, Ele vai falar sobre alguém totalmente
contrária ao que ele é, para que o que ele é possa ressaltar e os olhos dos discípulos pudessem se abrir, mas não só os olhos dos discípulos naquele momento, mas os nossos olhos também se abram para compreender e entender o Deus que ele é. O nosso irmão Clarício fez a leitura devocional nesta noite no Salmo 77. E o Salmo 77 nada mais é do que uma manifestação da angústia, da dor de alguém que estava precisando de um agir do Senhor. Mas como ele estava envolvido emocionalmente, ele se permitiu falar coisas que não estavam de acordo, de conformidade com o que Deus é. Se você ler e meditar no Salmo 77, você vai perceber que o salmista vai dizer que aquilo que ele estava falando era porque ele estava com o seu coração adoecido. Quem sabe você tem falado tantas coisas com relação a Deus. Quem sabe você que está me vendo, me ouvindo aí na sua casa, você está com o seu coração tão cheio de revolta, porque Deus não agiu como você gostaria que Ele agisse. Mas eu e você precisamos entender que Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, e nós somos seus filhos, e precisamos depender dEle, somente dEle, e nada mais. Veja bem, vamos pegar a figura do juiz. Eu lhe pergunto, quando você vai orar, você se dirige a um juiz assim, iníquo, ruim, perverso, mau? Claro que não. O Deus que cremos, Ele é justo. Ele julgará os povos com equidade, diz o texto. Equidade significa julgamento justo. Ele é de uma maneira imparcial. O Salmo 145, versículo 17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, Ele é benigno em todas as suas obras. Ele está nos ensinando, Ele está nos dizendo, para mim e para você, que eu e você não devemos desistir de orar. Você não está orando a alguém assim mau, perverso, ruim, não. Deus está lhe ouvindo, e na hora certa Ele vai lhe atender. E aí Jesus, Ele vai ressaltar sobre essa questão, sobre a visão que nós temos que ter de Deus, o nosso Pai. E aí Jesus, no capítulo 11 de Lucas, no versículo 9 até o versículo 13, Ele vai nos falar o seguinte: por isso eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós, veja aqui, irmãos, preste atenção, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, preste atenção, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Quando o seu filho pede pão, você dá uma pedra a ele? Claro que não, você dá pão, e pão com manteiga, se tiver a manteiga, né? Mas você vai dar pão a ele, você vai procurar dar o melhor para o seu filho. E aí muitas vezes os pais pecam, sabe por quê? Porque dá demais aos filhos. Eu estava conversando justamente com Jefferson hoje pela manhã, e muitas vezes os pais querem dar aos seus filhos aquilo que eles não tiveram, que os seus pais não lhe deram, não porque os seus pais não quiseram, mas porque eles não podiam. E aí você quer dar aquilo que você não teve, e aí você dá demais. Você dá demais. O texto diz: se o filho pedir pão ao pai, o pai não vai dar o quê, irmãos? Uma pedra. Vai dar o quê?
pão. Mas ele continua dizendo: ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra. Claro que não vai dar uma cobra, vai dar um peixe. E ele continua dizendo: e se lhe pedir um ovo, não lhe dará um escorpião. Agora veja o que Jesus diz. Preste atenção aqui, irmãos. Ele diz assim: ora, se vós que sois maus, e o homem é mau, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. É ou não é verdade? Você não dá o que é de melhor para o seu filho? Claro, se você pode, você faz isso. O texto nos diz: quanto mais o Pai Celestial dará. E aí ele vai dizer: o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso quer dizer que Deus, Ele é Pai. Ele não é padrasto, Ele é Pai. E Ele dá, irmãos. Então, eu preciso ampliar a minha visão com relação a Deus. Por isso Jesus conta essa parábola utilizando o juiz iníquo. Oração tem a ver com identidade, mas também tem a ver com caráter. Temos que orar porque estamos orando para um Pai perfeito. Deus é o nosso Pai. Quanto mais, além de ser perfeito, eu e você precisamos entender que eu e você somos filhos de Deus, quando entregamos as nossas vidas a Ele. E agora o nosso relacionamento com Ele não é aquele relacionamento distante, longe, porque Ele é o nosso Pai. Inclusive, a Bíblia nos diz que nós podemos chamá-lo de Abba. Abba quer dizer o quê? Paizinho, papai, Pai querido, Pai amado. Nós podemos nos relacionar de uma maneira carinhosa com Deus e chamá-lo de Abba, o nosso Pai. E esse Pai é totalmente diferente. Por melhor que o seu pai seja ou tenha sido, Deus é infinitamente mais. Você pode dizer amém? E eu quero destacar aqui uma coisa que muitas vezes está dentro de nós. Muitas vezes nós achamos que Deus tem filhos prediletos. Eu quero lhe dizer que esse pensamento está equivocado. Deus não tem filhos prediletos. Isso acontece naturalmente nas famílias. Aquele filho mais carinhoso, aquele filho mais atencioso, a tendência é chegar mais. Na história, na Bíblia, nós encontramos assim. Isaac, nasceram 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era chegado mais a quem? Ao pai. Jacó, a mãe. A mãe amava mais Jacó. Esaú, o pai amava mais Esaú. Ei, Deus não tem isso. Deus não tem isso. Eu lembro lá na minha casa, a minha mãe, eu era muito pequena ainda, e alguém comentava com ela alguma coisa, e dizia assim: mas aquele ali é tão feinho, Dalva. Ela dizia: mas tem um olhinho tão vivo. Era assim. Mãe, pai, tem isso. Agora imagine Deus. Olha aqui, por favor, aprenda isso. Deus não tem prediletos. Deus ama a todos igualmente. Você pode dizer amém? Tire do seu coração esse pensamento, porque muitas vezes a gente diz: não, Deus ama mais a fulano do que a mim. De maneira nenhuma. Você é filho e Deus lhe ama do mesmo jeito. Jesus morreu por você, da mesma maneira que Jesus morreu pelo outro também.
Ele é assim. Você pode dizer amém? Deus é perfeito e não tem sombra de variação. Ele é Deus imparcial. Essa figura do juiz iníquo é para contrastar, mostrando que Deus é o nosso Pai. Se aquele juiz atendeu, quanto mais o Deus, o nosso Pai. Mas em segundo lugar, irmãos, vem a figura da viúva. Ela tem uma causa e está diante de um juiz. Essa viúva não tem nome, a Bíblia não menciona o nome dela. Ela não era conhecida daquele juiz, ela era desconhecida. E aí nós podemos entender que diante de Deus nós temos um nome. Deus, Ele nos conhece pelo nome. E nós não somos desconhecidos dEle. O nosso Deus nos conhece, nos chama de filhos. Ele nos conhece pelo nome. Inclusive Jesus morreu na cruz por mim e por você. E a Bíblia nos diz que o meu nome, o seu nome, está escrito aonde? No livro da vida. O profeta Isaías, que é um texto muito conhecido, Isaías 49, 15 e 16, ele vem e diz o seguinte: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta. Aí a pergunta tem uma resposta. A resposta é o quê? É que sim. Tem muitas mães aí que se esquecem mesmo. Mas o texto vem e nos diz: mas ainda que esta vier a esquecer, eu, todavia, diz o Senhor, nunca jamais me esquecerei de ti. E não somente isso, porque somente isso já era suficiente, mas o texto ainda vai mais um pouco e diz o seguinte: eis que nas palmas das minhas mãos te cravei, e teus muros estão continuamente perante mim. Ou seja, na palma da sua mão Ele escreveu o meu nome, o seu nome. Que coisa boa. Quando é que você escreve alguma coisa na palma da sua mão? Ou por que você escreve? Para não se esquecer. Ou porque não tem nenhum papel naquele momento. Mas principalmente para não esquecer. Ele escreveu para dizer para mim e para você que Ele nunca, jamais vai esquecer de você. Você pode dizer amém, irmãos? Então nunca se sinta esquecido. Essa viúva não tinha acesso àquele juiz. Para ter acesso a um juiz é complicado, não é verdade? Você tem que marcar a audiência, você tem que ter um advogado para interceder e agendar, ou não é assim? Aquela viúva não tinha acesso. Ela não podia entrar na presença do juiz. Ela não podia conversar com o juiz. Ela não podia expor a sua causa àquele juiz. A Bíblia nos diz que por meio de Jesus, grave isso, irmãos, por meio de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora nós podemos entrar livremente na presença de Deus. Ela foi a um juiz injusto e mau. O Deus que nós temos, Ele é o nosso Pai. Ele é justo, Ele é amoroso. Ela foi um juiz que não tinha interesse de resolver o seu problema. Ele não queria de forma nenhuma resolver o problema daquela mulher. Mas nós vamos a Deus e pode ter certeza, Ele tem total interesse em nos abençoar e resolver as minhas pendências, as suas pendências. Você pode dizer amém? Queria perguntar aqui a você: quantos aqui já tiveram diante de um juiz? Quem já esteve aqui diante do juiz? Eu pergunto, é fácil ou é difícil? Difícil. Primeiro, para você ir até um juiz, você tem que ter um advogado.
Você não pode se apresentar a um juiz sem um advogado. E olha, irmãos, eu fui a um juiz há 21 anos atrás, a primeira vez na minha vida. E olhe, foi difícil. Ainda bem que eu tinha um advogado bom. Foi o nosso querido irmão presbítero Tavares. Ele estava ali. Mas olhe, quando eu entrei naquela sala, e olha, nós estávamos cobertos de razão, tudo muito claro, tudo muito transparente. Era uma coisa que seria resolvido facilmente, mas só o fato de estar ali, olhe, o negócio não é brinquedo não. E quase, faltou pouco, quase que eu ia desmaiando. Deu uma tontura. Eu disse: Jesus, não permita que eu passe esse mico aqui não, por favor. Graças a Deus não aconteceu isso. Imagine aquela mulher procurar um juiz assim. Mas Deus está dizendo para mim e para você que nós temos um livre acesso, porque nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus de Nazaré. Por isso, não tem necessidade de você desistir, ficar desanimado, porque você pode orar e buscar a Ele intensamente, se colocando diante dEle, com essa certeza, essa garantia, que você vai estar diante desse juiz justo, maravilhoso, que é Deus. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, com esta parábola, Jesus estava trazendo uma garantia para mim e para você, para que eu e você nunca desistamos de estar diante de Deus, orando e buscando a Ele. Olha o que é que diz o versículo 6 e 7. Você está ainda com a sua Bíblia aberta? Então disse o Senhor. O que foi que o Senhor disse? Considerai no que diz este juiz iníquo, mau, perverso. Agora o versículo 7 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam. Quando? Quando é que clamam? De dia e de noite. Aí ele diz: embora pareça, grife aí na sua Bíblia, pareça demorado em defendê-los. A palavrinha-chave aqui é parece. Esse parece é os meus olhos, é o meu entendimento, é a minha compreensão. Não é a compreensão de Deus. Por isso que o salmista vem no Salmo 40 e diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ou seja, não seja apressado, não se desespere, confie em Deus, seja perseverante, continue o seu momento de oração, colocando diante de Deus as suas necessidades. Coloque diante de Deus, confiando, porque o Deus que nós cremos, Ele traz essa garantia. Embora pareça demorado em defendê-lo, pareça, mas Ele vai vir, e Ele vem. Tem um caso na Bíblia de as pessoas demonstraram, ficaram assim decepcionados com Jesus. Eram pessoas íntimas de Jesus, pessoas queridas demais de Jesus, como também eles amavam muito a Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia nos diz que Lázaro adoeceu. E Marta e Maria mandaram imediatamente um comunicado para Jesus. E nesse comunicado para Jesus dizia o seguinte: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. Na verdade, elas queriam que Jesus viesse o quê? Logo, imediatamente. Mas Jesus disse que aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. E ainda demorou um tempo. E aí Jesus diz aos seus discípulos: Lázaro dorme. E aí os discípulos disseram: se ele dorme, está bem.
Aí Jesus disse: nós vamos para lá para acordá-lo. Quando Jesus chegou para ter esse momento com a família, Lázaro já havia o quê? Morrido. E já estava enterrado há quantos dias? 4 dias. E aí Marta e Maria chegam para Jesus e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria o quê? Morrido. E aí Jesus diz: é verdade, mas ele vai ressuscitar. Aí ela diz: é verdade, ele vai ressuscitar, mas é no último dia. Aí Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Você pode dizer amém? Jesus vai até lá ao túmulo, retira a pedra, e as pessoas começam a dizer: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Mas ali estava Jesus, a resposta para Marta e Maria. Preste atenção. Talvez na sua vida, aquele pedido que você queria tanto que Jesus chegasse, e chegasse tão rápido, mas ele não chegou. Sabe por quê? Porque o tempo dele não é o nosso tempo. Ele vai chegar no tempo que ele determinou. Aos meus olhos pode ser tarde demais, mas aos olhos dele não. Aos olhos de Marta e Maria era como se fosse tarde demais, mas não era verdade. Jesus manda tirar a pedra, chama Lázaro para fora, e Lázaro volta à vida. E agora, aquela doença não foi para a morte, se bem que ele morreu, mas foi para a glória de quem? De Deus. Ou seja, irmãos, o mesmo Jesus que agiu na vida de Marta e Maria, trazendo Lázaro de volta, é o mesmo Jesus que está dizendo sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mesmo que você entenda, compreenda que está demorando demais, mas ele vai chegar na hora certa. Porque você não deve desistir, porque você se relaciona com Deus, o seu Pai. Ele não é aquele juiz iníquo, perverso, mau. Ele é o nosso Pai, e Ele chega na hora certa, e eu e você precisamos compreender e entender isto. Por isso, nesta noite, a palavra de Deus está dizendo a mim e a você: ore. Mas ore quando? Ore todo dia. Ore de manhã, ore à tarde e ore à noite. Paulo, sintetizando no versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Na verdade, oração, você pode orar em qualquer lugar. Não é só aqui na igreja, nesse prédio. Não é só lá no seu quarto. É aonde você estiver. Se conecte com Deus, eleve a sua mente ao Senhor e continue orando a Deus, buscando ao Senhor. Concluindo, irmãos, eu devo orar sempre e nunca esmorecer. Será que você está desanimado na oração? Será que você está desestimulado? A palavra de Deus veio neste dia estimular a minha vida de oração e estimular a sua vida de oração, sabendo que você está pedindo, orando a um Pai que lhe ouve e que lhe responde, e que Ele pode fazer simplesmente infinitamente mais, mesmo que você o tenha como aquele que está demorando muito, mas Ele vai chegar na hora certa. Se Jesus não quer que você esmoreça, Ele sabe o quanto a oração é importante para mim e para você. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre
e nunca esmorecer. Que Deus nesta noite aplique essa palavra no meu e no seu coração. Que nesta noite você se sinta fortalecido em Deus, motivado a orar. Quando? Sempre, em todo momento, e nunca esmorecer, desistir da oração, porque a oração move o coração de Deus. Amém? Você já desistiu de orar por algum assunto? Você já achou que Deus não vai lhe responder, não vai lhe atender? Eu quero que você medite sobre tudo isso e volte a orar sobre essas questões. Colocar diante de Deus a sua vida, pedindo que o Senhor venha com graça sobre você e nunca desista de orar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. O que foi que já morreu aí na sua vida de oração? Que você achou que, neste momento, traga a sua mente e assuma uma nova postura de orar sempre e nunca esmorecer. Você quer orar? Feche seus olhos agora. Diga para Deus o que você precisa. Coloque para o Senhor. A palavra de Deus nos diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Eu sei. Eu conheço. Continue orando. E no meu tempo, eu vou lhe responder. A Bíblia diz que Elias orou e Deus atendeu. Josué orou e o sol parou. A Bíblia vem e diz: muito pode a oração de um justo. Justo aqui são todos aqueles que já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Em Cristo você é alguém justo, porque sobre você não pesa mais nenhuma condenação. Então a sua oração é uma oração poderosa em Deus. Oração poderosa em Deus. Por isso, nunca desista de orar. Sempre esteja orando, clamando ao Senhor. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos falou de uma maneira tão graciosa neste dia, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aquela mulher, aquela viúva, insistiu tanto com aquele juiz, constantemente, e a Tua palavra nos diz que aquele juiz era um juiz iníquo, mau, perverso. E ele ouviu, atendeu. Tu és o nosso Senhor. Tu és justo. Tu és maravilhoso. Tu és o nosso Pai. E nós podemos orar a Ti, clamar ao Senhor. Nós temos tantos pedidos que já colocamos diante de Ti, Pai, mas no decorrer da caminhada achamos que o Senhor não iria responder e abandonamos. Que nesta noite, Pai, nós possamos tomar esses pedidos de volta e colocarmos mais uma vez diante de Ti, trazer a nossa memória, trazer ao nosso coração, orar pelo pai, orar pela mãe, orar pelo marido, orar pela esposa, orar pelos filhos, orar pela igreja, orar pela conversão de almas, orar pela cidade onde a Tua igreja está, orar pelo estado, orar pela nação, orar pelo mundo. A Tua palavra nos diz
Pede-me e te darei as nações por herança. Ó Deus, nesta noite a Tua palavra nos estimula, nos encoraja a orar, Senhor. E nesta noite, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor traga um avivamento à Tua igreja, Senhor. Não somente a Tua igreja local, não somente a Tua igreja que está na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco, no Brasil, mas a Tua igreja, Senhor, que está espalhada no mundo, ó Deus. Traz um poderoso avivamento, conversões de almas, mudanças de vida, para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos pela nossa nação, oramos por essa sociedade, Deus, que está tão desassociada da verdade, dos Teus valores. Ó Deus, renova a Tua igreja e manifesta a Tua graça para a glória do Teu nome. A Tua palavra nos diz: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. Mostrando assim que há uma necessidade da Tua igreja insistir, persistir e nunca desistir da oração em nome de Jesus. Por isso, Deus, aquece o coração do Teu povo, aquece o coração do Teu filho, aquece o coração da Tua filha, Senhor, e nos leva, Deus, a termos intensa oração de manhã, de tarde e de noite, orando sem cessar, para a glória do Teu santo nome. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar essa música que o nosso irmão Carlos está colocando aí. Quero convidar Rosângela, Aline, e vamos louvar o Senhor com esta canção. A doçura do Teu falar, que eu e você nos rendemos diante do Senhor, nos rendamos diante do Senhor, e oremos e oremos, amém? Fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Doçura do Teu falar, a doçura do Teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim, quando falas e olhas para mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir Tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir Tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de Ti, pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de Ti, preciso de Ti, preciso
de ti. Como eu preciso de ti. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim, quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso esse olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Fala comigo, preciso ouvir, eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Essa foi a oração que você fez agora, dizendo: fala comigo, Senhor. Foi assim que Samuel pôde dizer: fala, Senhor, comigo. Porque ele disse: quando você ouvir a voz, diga: fala, Senhor, comigo. Então nesta noite, ore a Deus, peça ao Senhor: Senhor, eu quero me tornar íntimo de Ti, Senhor. Eu quero Te conhecer intensamente. Eu quero que o Senhor se revele a mim como na verdade o Senhor é. Esse Deus grande, poderoso, maravilhoso. E isso vai lhe motivar a não desistir de orar. Orar sempre e nunca desistir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso eterno Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito do Senhor seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. E a igreja diz: Deus lhe abençoe, uma semana rica e abençoada. E se você estava esquecido da oração, volte a orar em nome de Jesus. Uma boa noite, uma semana abençoada em nome de Jesus. A doçura do